galerinha, seguinte, todo mundo aí foi pego meio de surpresa, certo? Aí na última segunda-feira com a notícia de que a Ford do Brasil está fechando as suas fábricas, exatamente. Ela tinha uma fábrica em São Paulo, uma fábrica em Camaçari, na Bahia, e uma fábrica em Horizontes. Sendo que essa fábrica em Horizontes é a fábrica da marca Troller, que faz Jeep, velha conhecida minha, tá? Isso aí pegou muita gente de surpresa. Cerca de 5 mil funcionários diretos serão demitidos, se é que já não o foram, tá? A única fábrica que vai funcionar até o final do ano, até o segundo semestre, é a de Horizontes, tá? Que é a fábrica da Troller, tá? Porque a Troller ela funciona com sistema de entregas, então o que acontece? Você ainda tem que terminar alguns carros, entendeu? Então eles ainda vão ter ainda isso daí. E a Ford parece que também que estão tentando vender a operação da fábrica da Troller, vender a marca e a fábrica junto, tá? Isso aí é uma coisa importante, isso daí, tá? Porque o Troller, na verdade, ele é um do. O que acontece? Carro de off-road fabricado no Brasil, off-road que eu falo, é off-road mesmo. Não estou falando de carro com pegadinha off-road, de SUV com característica não, falando de Jeep, tipo Troller, Jimny, esses carros assim. A Troller é uma das poucas fábricas que fazem, tá? Aqui no Brasil. E então o que acontece? Eles estão querendo realmente vender essa fábrica, tentar passar essa fábrica para frente, mas vai ser difícil, entendeu? Do jeito que a coisa está hoje em dia, vai ser bem difícil, tá? Se bem que a fábrica da Troy não é uma fábrica muito grande, entendeu? 5K no olho da rua, exatamente isso, Rosso. 5K no olho da rua, exatamente. E vamos agora, muita gente se pergunta, puta Edu, mas por que a coisa chegou nesse ponto? Certo. O que aconteceu com a Ford, que era considerada aí a quinta maior montadora do país, pelo menos em número de vendas, já não fazia mais parte das quatro grandes desde acho que 2015 ou 2016. A Hyundai já tinha tomado o quarto lugar dela, tá? Mas ela ainda produzia bastante. A Ford ela fabricou um campeão de vendas durante anos, foi o Ford Ka. Sim, gente, o Ford Ka, assim, ele sempre figurou entre o segundo ou terceiro colocado nesse segmento de hatches compactos, tá? Ou subcompacto, de repente, né? Como você classifica ele. Mas vários erros aconteceram, tanto por lado da própria Ford, quanto também por causa do próprio clima de negócios aqui do Brasil, tá? Muito bem, vamos começar falando do clima de negócios do Brasil. O que acontece? Bom, é, a decisão da Ford já vinha vindo fazia tempo, tá? Em 2019, no começo de 2019, ela fechou a fábrica de caminhões dela em São Bernardo do Campo, tá? Ela fechou e encerrou a produção dos caminhões dela em São Bernardo do Campo, tá? Foi tomada essa decisão, eles encerraram a fábrica. Por quê? Porque houve um reposicionamento global da marca, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? O que se culpa no Brasil também? Se culpa os altos impostos que você tem aqui no país, tá? Muitos impostos aqui no Brasil. O Brasil é o paraíso dos impostos, tá? Se culpa também a questão do chamado próprio custo Brasil, isso é da parte burocrática que você tem que ter, certo? Do nosso inferno burocrático, que é você ter a aprovação de algum carro, das legislações, principalmente legislação tributária. Legislação tributária não é apenas lei, mas aquelas coisas que são normas, que você não precisa de editar uma lei, certo? Aquelas pequenas normas que às vezes o burocrata lá dentro da repartição faz. Isso aí também é uma coisa de louco aqui no Brasil. Algumas empresas fazem boletins diários porque as prefeituras mudam isso constantemente, governo estadual, governo federal também. Então, se acompanhar isso é um inferno. Você precisa ter departamento de acompanhamento disso dentro das empresas. E isso, os caras ficam se adequando o tempo inteiro, tá? E você tem alguns casos trabalhistas também, se bem que hoje em dia, com a automação das fábricas, isso aí deixou de ser o maior custo, tá? Você teve também o baixo grau de automação das próprias fábricas da Ford aqui no Brasil, em comparação com outros lugares do mundo. Em outros lugares as fábricas são bem mais automatizadas. Tá? Isso aí acaba reduzindo muito o custo com o salário. Isso é, você aumenta muito o seu custo de investimento no robô,
tá? Mas isso aí se paga ao longo do tempo, tá? Somente para aquelas tarefas, são tarefas, como vou dizer para vocês, tarefas, como é que eu vou falar para vocês? Que um robô pode fazer isso, apertar sempre o mesmo parafuso na linha de montagem, tá? Vale lembrar também outra coisa, que a Ford, como toda e qualquer outra montadora aqui no Brasil, eles receberam grandes estímulos. Inclusive a Ford recebeu um empréstimo do BNDES, uma coisa bilionária que eles receberam, tá? Para poder instalar, lançar alguns carros, fazer algumas plantas fabris também, tá? Esses empréstimos, inclusive, foram até alvos hoje de questionamentos por parte do BNDES. Por quê? Porque os empréstimos estão sendo pagos ainda. Apesar que o BNDES falou que o pagamento dos empréstimos está sendo feito em dia, mas eles querem saber, porque o empréstimo ia ser para a parte produtiva. Certo? Ia ser porque o que acontece? Existe aqui no Brasil o chamado regime automotivo. O que é isso? Certo? O Brasil ele dá algumas concessões fiscais e facilidades de tomar empréstimo junto a bancos públicos, principalmente o BNDES, que é um banco de fomento, para as montadoras. E em troca, as montadoras elas devem permanecer no país, gerando emprego e realizar investimentos. Certo? Ô Eduardo, mas isso é uma coisa que é só do Brasil? Não. Acontece em qualquer país do mundo. Todo país do mundo é assim. Por quê? Porque a indústria automotiva ela congrega diversas outras coisas. Por exemplo, você fala, a Ford vai ser do Brasil. A Ford é uma montadora. Então, as peças chegam de outras fábricas que são licenciadas pela Ford, tá? E a Ford ela monta esses carros e coloca para vender. Então, é uma cadeia muito grande, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, você tem o pessoal que fabrica, certo, as peças para a Ford. Você tem o pessoal que presta serviço dentro da Ford, pessoal de segurança, pessoal de limpeza que é terceirizado. Tá? Você tem a parte de alimentação de funcionário, seja em restaurantes internos ou então nos restaurantes em torno que você tem. Você tem a questão da manutenção, você tem as empresas que prestam manutenção para a fábrica, para a montadora e para as fábricas de autopeças também. E tudo isso aí vai se multiplicando até chegar no pessoal da matéria-prima. Tá? Por isso que a indústria automobilística ela é uma indústria que ela emprega muita gente. Normalmente a indústria automobilística, em qualquer país do mundo, tem sim incentivos fiscais ou algum tipo de ajuda governamental para que ela fique no país. Tá? Então, o que acontece? Aí é uma questão também da Ford agora se explicar o porquê que ela recebeu esses empréstimos bilionários também do BNDES e simplesmente não fez nada com esses empréstimos. Tá? Porque você tinha uma contrapartida nesse acordo automobilístico também. Tá? Eu acho que alguns investimentos ela já fez, alguns investimentos, tá? Mas tem muita gente ainda questionando isso daí. Tá? Voltando ao custo Brasil, você tem um problema de logística ferrada aqui no Brasil, nossa falta de linhas férreas, nossos portos que muitas vezes não estão bem dimensionados, as estradas para chegar nos portos, para você exportar e importar peças, as ligações entre as grandes cidades, os grandes centros, as ligações são todas feitas normalmente por estrada de rodagem, isso aumenta o custo de você mandar cegonha para lá, entendeu? Um trem carrega equivalente a 10, 15 cegonhas, se você colocar carro lá dentro, tá? Enquanto que uma cegonha, empilhamento de calça dentro da cegonha, ele é limitado. Então você tem toda uma série de problemas logísticos aí que acaba elevando muito o preço dos carros também, tá? E uma margem de lucro também que não é nada ruim, tá? Mas a Ford também cometeu erros. Tá? Então, essas questões do ambiente de negócios aqui, etc., ela é primordial, mas a Ford também cometeu vários e vários e vários erros aí ao longo da sua trajetória. Tá? E a gente vai analisar quais são esses erros agora. Tá? Vamos lá, vamos começar então. Bom, vamos ver quem chegou aqui. Eduardo Lima, sistema de manufatura flexível, nível técnico do Brasil está ficando para trás. Exatamente, Eduardo Lima. Eduardo Lima tem razão. Nós temos um outro custo aqui também, certo, aqui no Brasil, que é o quê?
que é o custo da produtividade do trabalhador brasileiro. Como o trabalhador brasileiro ele tem um nível educacional menor do que muitos trabalhadores de outros países, a sua produtividade é mais baixa. Então isso aí também é um custo a mais que você tem. Vamos lá. Ignos Demed, boa noite. Túlio Prata tem criança na ciência marcando presença na live. Valeu, grande Túlio. Roberto Bancer, direto da Fazenda. Salve, Thales Henrique, salve. Grande Samara Conte, salve. Boa noite. Muito bem. Só que a Ford também fez umas burradas, tá? A Ford também, ela também não é tão vítima assim, tá? E algumas dessas burradas foram burradas em nível gerencial que eles fizeram também, tá? Bom, vamos lá. O que aconteceu em primeiro lugar? A história começou, na verdade, muito lá atrás, tá? Lá na década de 80, o que acontece? A Ford ela vinha numa posição boa no mercado nos anos 70, tá? Vinha numa posição boa, vendia bem, você tinha um padrão Ford legal. Quem teve o Del Rey vai lembrar disso aí. Meu pai teve um Del Rey. Del Rey, para quem não conhece, ele era um carro, como vou dizer para vocês? Ele era um carro, ele não era bem um carro de luxo, tipo top, se falando em Ford, tá? Tipo um carrão top, mega de luxo, mas ele era um carro que era muito acessível à classe média. E era um carro bonito para a época, ele era bem acabado internamente. Del Rey era um carrão, Del Rey tinha um motor potente, o acabamento interno da Ford, ele era primoroso o acabamento interno da Ford, entendeu? Ao contrário, por exemplo, dos carros da Volkswagen na época, isso falando da época, hein? Anos 80. E a Ford ela tomou uma decisão nos anos 80 que se associou à Volkswagen, formando a famigerada Auto Latina. Tá? O problema é que a Volkswagen meio que encampou a Auto Latina e mudou um pouco do padrão da Ford. Isso aí fez a Ford começar a decair um pouco a questão da qualidade, etc. Porque o que acontece? Hoje em dia, pessoal, os carros são muito parecidos. Tá? Hoje em dia. Mas na época, os carros eles não eram tão parecidos assim. Tá? Então, cada montadora tinha um padrão muito legal de montagem. Tá? Então, você pegava um Volkswagen, por exemplo, sabia que era um carro um pouco mais espartano, mas que aguentava qualquer tranco. Volkswagen era aquele carro que não quebrava. Você pegava a Ford, por exemplo, Ford era um carro de acabamento primoroso, vários detalhes, legal. GM era um carro de acabamento mais clássico da Chevrolet. Também um carro bacana, potente, com acabamento mais clássico. Fiat na época era só um Fiat 47, na época era a família italiana atrapalhando o trânsito. Isso aí no começo dos anos 80. Daí a Ford acabou se associando com a Volkswagen, ela começou a perder um pouco desse padrão dela. Isso aí durou, se não me engano, até o comecinho dos anos 90, depois a coisa, eles acabaram se dissociando e cada um foi para o seu lado, tá? E a Ford ela ficou praticamente sempre no eterno quarto lugar em vendas. Normalmente era primeiro a Volkswagen, a Fiat e a GM se revezavam e a Ford ficava em quarto lugar, mas vendendo bem também, tá? E ela lançou grandes carros a Ford depois, tá? Você tem ideia? Ela lançou o EcoSport. O EcoSport foi o primeiro SUV brasileiro, o EcoSport. O que a Ford fez? O que a Ford fez? Conspiração SA, grande amigo, salve! Del Rey Guia era top, Del Rey Guia era top. Minha falecida tia tinha um Corcel 2, baita carro, Corcel... Vou te falar uma coisa, cara, eu vejo o Corcel 2 andando até hoje, cara. Assim, meio na bacia das almas, né? Mas Corcelzão 2 ainda é carrão, Corcelzão 2, cara. Pô, Corcelzão 2 ainda é carrão. Então o que acontecia? A Ford chegou a vender, ela chegou a ter e reinar sozinha no primeiro segmento, no primeiro estouro de SUV que tinha, um EcoSport, gente. Gente, o EcoSport era o sonho de consumo da família. Por quê? Porque era um carro grandão. Ele era feito se não me engano, sobre a base do antigo Fiesta, se não me engano, era uma reforçada na base do Fiesta, levantaram um pouquinho a suspensão, dependendo do modelo do Export, para dar uma pegadinha mais legal nele, entendeu? E ele. E daí o que acontece com ele, com o Export? Ele reinou sozinho durante anos, tá? Todo mundo que tinha filho
tá? E quando você tem filho pequeno, você tem carrinho para colocar no porta-mala, você tem, sei lá, mochilinha da criança, pacote de fralda, aquele monte de coisa. Os caras metiam tudo no EcoSport, que era um carro bacana, era acessível, era um carro grande, alto. Foi o primeiro SUV do Brasil. O EcoSport ficou muito tempo sem atualização. Daí foram lançando outros. Certo? A Hyundai começou a lançar, as outras marcas também lançaram. E o EcoSport demorou muito tempo para dar uma repaginada, que é a cara que ele tem hoje. Tá? Então o que acontece? Então ela perdeu essa liderança. Ela demorou muito. Demorou muito. J. Victor, a Scenic veio do Export. Mas o Export, na verdade, a, eu não sei se ela veio antes do J. Victor, mas o Export, na verdade, ele era o mais, como vou dizer para você, ele era aquele que era fabricado aqui, todo esse negócio, entendeu? Então ele era inclusive mais acessível que a Scenic, o EcoSport. Muito bem. Então o que acabou acontecendo com a Ford? Ela meio que ela perdeu o rumo nesse meio, tá? Outro problema que a Ford teve também, certo? Outro problema grande que a Ford teve aí, tá? Ela ela teve um problema grave, grave e grave mesmo, tá? Não foi uma coisinha de bobagem não, com aquele câmbio Power Shift dela. Não sei se vocês lembram. O câmbio Power Shift da Ford, ele meio que tipo, meio que acabou, tipo, deu um prejuízo legal para a Ford, entendeu? Ele tirou muito daquela questão da confiabilidade que a marca tinha. Por quê? Porque o câmbio Power Shift ele era um câmbio automatizado, tá? O problema do Power Shift é que é aquela coisa, tem gente que ama, tem gente que odeia. Josiel, causa e efeito, salve. Ah, Josiel mudou o nome do canal já. Salve, Josiel Gomes. Muito bem. Gabriel Nunes. Gustavo Nunes, desculpa, salve. Câmbio Power Shift. Câmbio Power Shift. Exatamente. E ele era um câmbio que ele dava muito problema. Power Shift é aquela coisa. Teve gente que amou, que não teve problema, mas teve gente que odiou. Por quê? Porque ele era um câmbio que ele dava problema, ele trepidava às vezes, às vezes ele fazia uns barulhos que não entendia de onde veio, entendeu? Aquele câmbio. Tá? Tipo assim, de onde o barulho vinha, depois ele quebrava. Isso ali, ele não era um câmbio muito legal. Então a Ford acabou tendo muito prejuízo para consertar isso daí. Em alguns casos ela nem consertou. Exatamente, a montadora tem isso. Tipo assim, em alguns casos o cara ela ia dando um jeito no câmbio, etc. Quando acabava a garantia era problema do dono. Aí o dono se ferrava. Entendeu? Então o câmbio Power Shift, se vocês forem comprar algum carro da Ford assim, dá acho que foi em 2013, 2015 tinha esse câmbio aí. Vê se não é câmbio Power Shift, tá? Se for, vocês saiam correndo, tá? Que a chance de dar pau é grande. Tinha cara que nunca deu pau, tá com o carro até hoje, fala que isso é mentira. Mas ele dava também um grande problema. Entendeu? Muito bem, muito bem, muito bem. Você teve também outros carros também que teve um grande sucesso. Você teve, por exemplo, o próprio Fiesta, o Ford Ka. Ford Ka foi um dos grandes campeões de venda da Ford, tá? Você teve o Fusion, porra, o Ford Fusion, meu, é um carrão o Ford Fusion, tá? Então não era uma marca assim, assim, nunca foi uma marca ruim. Era uma marca boa, certo? Mas em alguns carros, por exemplo, ela pecava na questão do custo-benefício. Por exemplo, no Ford Focus, certo? O que acontece? O Ford Focus ele era um carro do segmento de hatch médio, tá? Que é o hatchback, aquele carro sem bunda. Então o que acontecia? O Focus ele foi um carro num segmento que você praticamente não tem mais. Segmento de hatch médio, você não tem. Basicamente no Brasil esse segmento morreu. Entendeu? Então o que acontece? Ela fez alguns investimentos ruins também, certo? O Ford Fiesta também fez muito bonito o Fiesta. O New Fiesta também. O New Fiesta também era um hatch médio também. Fez bonito também no mercado. Mas como esse segmento começou a morrer, por quê? Porque começaram a entrar os SUVs.
Então, o cara comprava um SUV, às vezes com uma diferença de 5, 6, 7 mil reais do que o cara tinha no hatch médio. Então, o pessoal começou a comprar SUV, entendeu? Porque às vezes na cabeça do pessoal valia mais a pena. E o SUV também virou meio que um símbolo de status. Teve uma coisa assim, entendeu? Certo. O SUV também teve essa questão da própria questão de símbolo de status que você tinha, tá? Muito bem. Continuando aqui, certo? Você vai falar, poxa, Eduardo, mas foi só isso? Não, não foi isso aí. Começou a acontecer um problema com a Ford. O que acontece? A Ford do Brasil não tinha grande liberdade de atuar no mercado sem perguntar antes para a matriz. Exatamente. Certo? Ela não tinha uma grande liberdade. A Ford era a pessoa que trabalhava na parte gerencial da Ford, reclamava que quase tudo se tinha que perguntar para a matriz como é que se podia, se a matriz podia autorizar ou não. E às vezes a matriz não autorizava. Entendeu? O que aconteceu? Que aconteceu nessa brincadeira aí? Os carros da Ford às vezes começaram a ficar meio desatualizados, porque a matriz lá americana já pensava no reposicionamento da marca. Isso é, de ir abandonando os carros de entrada e ficar apenas com o segmento de SUV, que é altamente lucrativo para a montadora, e de picape, que é mais lucrativo ainda. Certo? Então a marca já começou a não querer mais fazer atualizações do Ford Ka, por exemplo. Tá? Se bem que o Ka ele é um campeão de vendas, é um ótimo carro, o Ford Ka, um carro muito bom. Falando do Ka mais novo, tá? O Ka antigo também era uma romizetinha, tá? Minha ex-mulher teve o Ka antigo também, era um carrinho joia também. O único problema é se você não botava cadeado embaixo do pneu, porque o pneu do Ford Ka era embaixo do carro, né? E ele era. Tinha uma travinha lá que você metia o pé, a travinha abria. Né? O pessoal falava que você destravava ela de dentro do porta-mala, mas o cara com uma certa habilidade ele conseguia destravar ela por fora e roubava seu pneu. Então você tinha que passar uma corrente lá pro cara não roubar o pneu. Eu perdi um step assim, pra você ter ideia, tá? Parei um dia o carro na rua. Quando eu fui, peguei o carro, senti uma coisa raspando, falei, puta, será que o escapamento tá caindo, né? Parei no meio fio. Na hora que eu fui olhar, cadê o step que estava arrastando? Era o suporte. O cara conseguiu abrir aquele suporte de step por fora, meu. Pra você ter ideia. Então, mas o Ford Ka, de modo geral, era um excelente carro também. Era um bom carro também, tá? A matriz americana começou a pensar já no reposicionamento da marca, certo? Visando o quê? Visando os carros, os SUVs, certo? E visando também as as picapes, tá? Esses sim segmentos altamente lucrativos para qualquer montadora. Suyensan, grande Mandes, salve! Pretoriano PT-fóbico, salve meu amigo! J. Victor, o Fiesta até a segunda ou terceira geração também guardava step do lado de fora. Também guardava. Muita gente teve step roubado, hein? Muita gente teve step roubado, cara. Às vezes o cara percebia que o step era roubado, sabe quando? Quando ele ia no posto de gasolina, ele levantava o carro para trocar o óleo e ele falava, ué, mas cadê meu step? Ah, o step já era, entendeu? O step já tinha sido roubado. Aí que o cara lembrava de comprar uma corrente com cadeado e colocar lá para dificultar a ação do bandido, né? Se bem que bandido, quando quer roubar, o cara rouba. Entendeu? O cara não quer nem saber. Muito bem, vamos lá. Continuando aqui, certo? Muito bem. Então a marca começou a reposicionar, certo? Eles começaram a enxugar a linha. Sim, eles começaram a enxugar a linha, certo? Então toda aquela variedade de carros que a Ford vendia, o Focus, etc, não sei o que, eles começaram a enxugar, enxugar, enxugar e basicamente acabou. O Fusion, por exemplo, acabou, foi encerrado o Ford Fusion, tá? Que você tinha de último? Você tinha o Export ainda vendido, que era produzido aqui, o Ka e o Ka Sedan. Só esses três modelos de carro. Daí depois vinha a Ford Ranger, que a Ford Ranger era perdão, a Ranger, que é a picape, vem da Argentina.
O Ford Mustang, que vem dos Estados Unidos, mas o Mustang é carro de nicho, tá? Que é carro de altíssimo custo, etc. E da China eles começaram a importar o Ford Territory, que é aquele carro, aquele SUV da Ford, ele tem a parte interna do Territory é muito bonita. Vou até ver se eu acho aqui depois. A parte interna do Territory é muito bonita. A frente e o resto dele é meio estranho. Acho que tá mais pro gosto oriental do que pra gente, mas ainda é um carro bacana. O problema do Ford Territory é que ele é um carro grande, é um SUV grandão, mas ele tem o motor 1.5 turbo. Ah, Eduardo, mas é turbo. Tudo bem, é 1.5 turbo, tá? Mas ele é fraco pro tamanho do carro. Entendeu? Ele ainda é fraco pro tamanho do carro, tá? Muito bem, muito bem. Aliado a isso, você teve a questão da Covid-19 também, que derrubou as vendas dos carros no Brasil também. Você pode ter acelerado um pouco também a questão como vou dizer, do fechamento das fábricas, certo? Você teve também, certo? A Ford do Brasil, ela tentou avisar a Ford americana para fazer um desenvolvimento, de repente, nacional mesmo, de mais uma picape, certo? Paralela à Ranger, para tentar concorrer mais ou menos com a Fiat Toro, tá? Com a Fiat Toro e com a Estrada. Tá? Então eles tentaram fazer mais ou menos uma concorrência nesse quesito, porque a Ranger ela é mais. Ela é uma picape um pouco diferente. Eles fizeram uma picape mais ou menos para aquela faixa da Toro, principalmente. Tá? Não conseguiram a matriz, não quis, eles não tinham um projeto lá e mandaram continuar com a Ranger. A própria Ranger passou muito tempo sem atualização, assim como o Ford Ka também. Tá? Ford Ka, na verdade, acabou ficando um carro meio datado. Datado coisa de uns 5, 10 anos atrás. E aquela coisa assim, vai, carro hoje em dia a turma troca a cada 5 anos, mais ou menos. Tem cara que troca todo ano, a cada 2 anos, tá? Mas tem um pessoal que troca a cada 5 anos. E aí, o que acaba acontecendo? O carro fica mais... O cara, quando vai trocar, ele não quer trocar o carro pelo mesmo modelo. A não ser que seja tipo jipeiro, né? Jipeiro troca porque a gente é doido, a gente vê outra coisa no carro. Mas, por exemplo, o público normal mesmo, eles querem sempre um carro com acessórios mais bacanas e o carro deu uma parada no tempo. Isso aí realmente causou um problema. Não estou falando do carro antigão, da Romizetinha, estou falando do carro atual, tá? Do último modelo do carro. Entendeu? Muito bem. O que aconteceu nessa brincadeira? Tá? O que aconteceu nessa brincadeirinha aí? Começaram a chegar alguns concorrentes, certo, de peso aí, principalmente o Chevrolet Onix, tá? Que realmente vendeu pra caramba. O Onix ainda vende muito. Por quê? Porque o Onix ele é um carro um pouquinho maior que o Ford Ka, ele tem um porta-malas um pouco maior, então é um carro que você consegue colocar mais para família, etc. É um carro mais bacana por causa disso, tá? E tem acessórios muito bacanas e acabamento muito legalzinho também, o Onix, tá? E em alguns casos ele é mais barato que o Ford Ka, em alguns casos. Teve um grande problema também, tá? Uma boa parte, obviamente que não a maioria, mas uma parte importante das vendas do Ka, que sempre foi o campeão de vendas nos últimos anos da Ford, ele não era para pessoa física. Pessoa física é comprador final, tipo eu, você, etc. Gente comum. Ele era destinado para empresas de aluguel de carro, empresas de aluguel de automóvel, tipo Localiza, Renzo, etc. Tá? As chamadas placas de Belo Horizonte, tá? Porque toda empresa de locação tem placa de Belo Horizonte, pelo menos a maioria. Então o que acontece? Esse pessoal compra um monte de carro de uma vez, é justamente para fazer locação, certo? E empresa, ela não loca carro apenas para o cara que está viajando, ela loca, por exemplo, para o cara que é executivo, que vem para São Paulo, e a firma para a qual ele trabalha vai na Localiza, aluga o carro para o cara durante um ano. O cara fica com o carro lá alugado durante um ano. Porque para a empresa não vale a pena comprar um Ford Ka, vale mais a pena ela alugar por um preço, né, X. Então, as locadoras de carro, quando elas compram os automóveis,
como elas têm muito, elas compram em quantidade muito grande, elas compram por um preço muito baixo. Então, a lucratividade é baixa. Na verdade, a lucratividade do segmento de carros de entrada, dos hatches compactos e subcompactos, que são os mais baratos, ela não é tão alta, ela é baixa. E também por outro motivo, o que, que acontece? Vamos supor o seguinte, você vai comprar um carro, você tem dois carros, ambos custam 120 mil reais. Um da GM e outro da Fiat, por exemplo. Daí você vê que os carros têm características iguais. Mas o da GM, que é o carro que você achou mais bonito, custa 123 mil reais. O da Fiat custa 120 mil. Mas você gostou mais do da GM, que é 3 mil reais a mais caro. O cara que tem 120 mil para comprar o carro, o cara dá 123 mil, o cara dá 3 pau a mais. Porque ele achou o carro mais bonito, o carro tá mais, tem alguns acessórios mais bacaninhas, enfim, ele gostou mais daquele carro mais caro. Entendeu? Ele curtiu mais aquele carro. Ele vai ali e compra aquele carro. Faz uma negociação, etc. e consegue comprar. Um carro de 35, 40 mil, que é um carro mais popular, o que acontece? Popular entre aspas, né? Porque 40 pau não é popular. Se você coloca 3 pau a mais, se tiver um carro de 40 mil da Fiat e outro da GM, os dois custando 40 mil, se você põe 3 mil reais a mais, você não vende. Porque esses 3 mil reais é o quê? É a documentação, é o seguro, o IPVA, todo esse negócio que você tem que ter, que você vai ter quando você vai comprar o carro. Por quê? Porque é um pessoal de poder aquisitivo um pouco mais baixo. 3 pau faz falta. 3 mil reais para o pessoal faz falta. Além do que é um pessoal que vai negociando, que vai vendo parcela, aquela coisa toda, não sei o que, e faz aquelas parcelas, tipo, às vezes a perder de vista. Entendeu? E não na questão de parcelamento, tá? Mas estou falando assim, mas na questão de negociar. Isso é aquele pessoal que conta mesmo. 3 mil dá diferença no bolso da turma. Eu sei disso, porque eu também já tive carro popular e já aconteceu comigo. De você ter um carro, certo, que custava na época, como faz tempo, acho que era 30 mil reais, o outro custava acho que 33. Porra, era 10% do valor, eu fiquei com de 30. Entendeu? Certo. Então o que acontece? Isso é muito mais complicado. Então a lucratividade é baixa. A grande verdade é que também houveram erros administrativos, tá? Uma baixa produtividade nas próprias fábricas. E a matriz ajudava a Ford Brasil desde 2013. Foram acho que quase 200 bilhões de reais que eles ajudaram colocando aqui para tentar alavancar a venda e não conseguiu. Até que chega um ponto que você não consegue mais manter a operação, tá? Muito bem. Então eles foram enxugando a linha, enxugando e até que agora acabou tudo, certo? Inclusive com a própria Troller também, que era a marca pertencente à Ford Brasil, tá? Que faz Jeeps, faz carros off-road, tá? Principalmente porque a Troller fabrica apenas um modelo que é o Troller T4, tá? Que é um carrão também. E como é que. Eu já vejo já o chat, tá, pessoal? Só estou vendo aqui a minha colinha. Como é que fica o mercado? Então, aí você tem dois problemas. Primeira coisa, 5 mil demitidos. Acredita-se que isso aí, sem contar os membros familiares, você vai atingir uma cadeia de mais ou menos quase 20 mil pessoas. Tá? Se não for mais, se for contar os membros familiares, você coloca 4 pessoas família, dá uns 80 mil aí. Tá? É muita gente que vai ser afetada. Ah, vai todo mundo para a rua? Vai os 20 mil para a rua? Provavelmente não. Porque o que vai acontecer? Esse espaço que a Ford está deixando, que ela está deixando, somente com a saída do Ford Ka, os dois modelos do Ford Ka, esse espaço ele vai ser ocupado por outras montadoras. Então as fábricas de autopeças provavelmente elas vão começar a se reposicionar em relação a outras montadoras também. Só que esse processo demora tempo e nem todo mundo nos dias de hoje está capitalizado para isso. E isso aí é um baita de um problema. Isso aí é um tremendo problema. Entenderam? Muito bem. Outro problema que acontece aí, certo?
você não tem apenas a cadeia direta de montadora, você tem o pessoal que presta serviço, tá? Você tem desde a tia do cachorro-quente que vendia cachorro-quente na porta da fábrica na hora da saída do povo, o pessoal do bolo da estação de trem do ponto de ônibus. Isso é, você tem várias e várias coisas, por quê? Porque fábricas juntam muita gente, muitas pessoas. Então, a concentração, você cria todo um comércio em volta de uma fábrica, tá? Ou de onde os operários estão passando. Então aí você acaba tendo um problema muito grande em relação a isso aí também, tá? E para o consumidor, aí tem um outro problema que vai pegar também, a questão de autopeças, tá? Obviamente, você tem a peça original da fábrica e você tem a peça paralelo, mercado paralelo. Mercado paralelo nunca morre, nunca morre. O problema é que às vezes a qualidade do paralelo não é tão boa assim, tá? Então, o que acaba acontecendo nessa brincadeira? Antigamente existia uma lei que a montadora era obrigada por 10 anos a manter certo, o estoque de peças originais para um carro que ela parou de fabricar. Hoje em dia essa lei não existe mais. Hoje em dia fica por conta da razoabilidade da montadora. Sim. E você acha que os caras vão manter por 10 anos? Os caras não vão manter por 10 anos. Entendeu? Não vão manter no máximo por uns 5 anos, que é a época que vai acabar a garantia dos últimos carros. A garantia continua ainda. Depois que acabar a garantia, cada um por si e que compre peça de mercado paralelo. Provavelmente é isso aí que vai acontecer. Tá? Talvez só nos carros de segmento mais caros isso aí ainda continue, tá? Por exemplo, o pessoal comprou o Fusion, por exemplo, certo? Que é uma coisa mais cara, que você não acha tanta coisa em mercado paralelo ainda. Mas, por exemplo, só coçar um pouquinho o olho, desculpa, gente. Mas, por exemplo, nos carros da linha popular do K, por exemplo, certo? Você já tem um mercado paralelo grande, então a tendência deles é acabando com isso. É acabando com o mercado, com as peças originais para esses carros após 5 anos. Tá? Essa que é a tendência deles. O que a Ford vai manter no Brasil? Ela vai manter a sede administrativa em São Paulo. Tá? Ela vai manter o campo de provas em Tatuí ainda e o centro de desenvolvimento em Camaçari. E ela vai produzir a Ranger na Argentina e no Uruguai, se eu não me engano. Tá? Então ela vai trabalhar apenas com a Ranger e com os outros modelos que são importados também. Mas eles vão focar principalmente na produção da Ranger aqui e vão tentar trazer o território para o Brasil de forma mais forte. Então eles vão virar, na verdade, uma importadora de carros. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui minha colinha para ver se está faltando alguma coisa mais em relação a isso aqui. Certo, ok. Bom, muito bem. Assim, outra coisa também. A Ford também, ela acabou tendo uma concorrência muito grande principalmente com a Hyundai. Entendeu? A Hyundai ela fez uma concorrência muito grande com a Ford. Ela tirou um público da Ford muito grande, a Hyundai, tá? Os carros da Hyundai também são carros bacaninhas, são carros bonitos, com exceção do novo HB20, que eu acho feio pra caramba. Eu gostava mais do antigo HB20 do que do novo, tá? O novo eu acho muito feio o novo. Mas também usou também a mesma coisa que a Ford usava. Certo, isso é, um acabamento primoroso, legal, um carrinho bacaninha, cheio de acessórios, que todo mundo gosta de ter. Tá?